primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Nosso Pai Celestial, usa o teu servo, Senhor. Usa o teu servo. E injeta mais uma dose de consciência do dever de sair e ir. Do dever de sairmos e irmos. Do dever de fazermos discípulos, plantarmos igrejas, expandirmos o reino, objetivando a glória global de Jesus Cristo. Nós precisamos dessas injeções celestiais. Nós precisamos. Todos nós precisamos. Mas tu sabes que, por incrível que pareça, aqueles que se encontram totalmente engajados precisam um pouco mais ao se depararem com algumas situações e são tentados a recuarem. Então, que a dose dessa injeção celestial ela seja com um pouco mais de intensidade na vida daqueles que já estão engajados, para que eles não parem, para que eles não desistam, para que eles perseverem, para a glória e louvor do teu nome. Que todos eles façam coro com o apóstolo Paulo quando disse: não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então rogamos, usa o teu servo, o reverendo Marcelino, que ele mais uma vez pregue a tua palavra com intrepidez, com ousadia, com clareza, no poder e pelo poder do teu Espírito Santo. Oramos no nome daquele que é o dono da igreja, e somente ele pode ser apresentado como dono, porque de fato dono ele é, e o nome dele é Jesus Cristo. É no nome dele que oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, homem de Deus. Depois de uma oração dessa, vai até meia-noite, viu? Queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Sua graça, sua bondade e a sua misericórdia que nos assiste continuamente. Louvado seja o Senhor por isso. Bendito seja o Senhor por nos dar essa oportunidade, esse momento, e que como igreja do Senhor estamos aqui reunidos, adorando o santo nome dEle, engrandecendo na beleza da santidade dEle, aprendendo um pouco mais da sua santa e gloriosa palavra, sendo pelo Senhor Espírito Santo trabalhados, despertados, para cada dia vivermos conforme a vocação que Ele nos deu e que Ele nos chamou. Muito obrigado pelo convite, reverendo, muito obrigado ao conselho da igreja, pela confiança. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o nome dEle seja glorificado e nossas vidas edificadas. Trago um abraço da congregação presbiteriana do bairro de José e Maria, igreja presbiteriana que está ali louvando ao Senhor. Hoje tem uma programação lá, os meninos não prestaram atenção direitinho na questão das datas e então não teve como desmarcar. Mas, amém, que em todos os lugares o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, enquanto Cristo não vem, ou enquanto Ele não vem, nós vamos. Muito interessante esta temática. Agora é uma temática bem confrontadora. Ela parece ser simples, mas as implicações do que ela exige de nós são profundas. São profundas, são impactantes, e precisamos compreender bem o que significa esse ir e anunciar e pregar o Evangelho, ou por quê. Por que devemos ir e anunciar o Evangelho até que Ele volte? É muito comum nós observarmos incoerência entre crença e prática. Isso pode ser visto e percebido em grupos ou na particularidade, na individualidade das pessoas. Incoerência em defender uma tese, uma ideologia, um pensamento filosófico, um pensamento religioso, mas não viver de acordo com a ideologia
de acordo com a filosofia, de acordo com o pensamento religioso. E por que isso? Porque esse é o caminho natural dos homens. Nós, seres humanos, somos assim. Nós somos incoerentes. Nós somos contraditórios. Nós costumamos levantar bandeiras, erguê-las com muita força, com muita ousadia, mas mais no campo da tese, mais no campo da ideia, mais no campo da teoria, do que no campo prático em si. E, infelizmente, isso acontece também no contexto da Igreja do Senhor. No campo da tese, no campo da ideia, a gente tem uma força, a gente até manifesta muita coerência em organizar e desenvolver certos pensamentos. Mas quando caminhamos para o campo prático do viver, do experimentar, do ser, é aí onde nos encontramos muitas vezes numa encruzilhada ou numa sinuca de bico, né? Como alguns jogadores de sinuca costumam dizer, é uma sinuca de bico esse negócio, ou é uma encruzilhada, porque tem a ver com uma negação profunda do ser. Quando o homem defende uma ideia, defende uma tese, defende uma teoria, ele não se expõe com a mesma intensidade quando ele pratica as virtudes, ou os princípios, ou os valores contidos naquilo. Então a vivência, ela é experimental e ela manifesta de forma mais robusta e verdadeira a ideia, a crença. E às vezes nós, como cristãos, somos fervorosos na ideia, na tese, na crença, mas frios na prática daquilo que muitas vezes, ou daquilo que cremos, daquilo que nós professamos. Queridos irmãos, igrejas do Senhor, hoje nos reunimos como igreja para aprendermos mais sobre o que o Senhor Deus espera de nós, como corpo de Cristo e como membros individuais deste corpo, nas particularidades e singularidades que temos. O tema proposto para essa ocasião é de uma grande gravidade e responsabilidade, cheio de implicações que na maioria das vezes não conseguimos, nem percebemos sua urgência, sua necessidade, sua relevância. E para não sermos colocados no mesmo pacote de pessoas que vivem teses que não manifestam na prática, ou, portanto, vivem uma vida, um ser incoerente, contraditório, como modo de existência, nós precisamos compreender bem o que significa ir na perspectiva do tema. Todos nós sabemos que é ir e pregar o Evangelho. Mas precisamos refletir acerca do porquê. Do porquê devemos fazer isso. Das motivações que devem encher o nosso coração para realizarmos a missão que Ele nos deu, para irmos anunciando e proclamando o Evangelho da Graça. Porque se nós não compreendermos o porquê temos que ir, então não faz sentido estar aqui. Não faz sentido ser cristão. Não faz sentido cantar, não faz sentido adorar, não faz sentido estarmos reunidos, fazermos conferências e etc., se não compreendermos o porquê precisamos ir. E o nosso coração necessariamente precisa estar alinhado com o que significa ir. Eu preciso compreender e o meu coração está preso a isso, para que de fato faça sentido, para que de fato eu possa ir a anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho com verdade, com vida, com intensidade, e não como uma mera repetição religiosa, como uma espécie de piloto automático religioso, onde a gente simplesmente fica repetindo ideias e não compreendendo o significado. Então surge uma pergunta, eu quero expor eu quero concentrar a pregação em responder a pergunta que irei fazer à luz dos textos bíblicos. É um sermão temático. Nós vamos
tratar da proposta para a nossa exposição a partir de 4 textos, ou 5 textos. O primeiro texto é o texto clássico de Mateus, capítulo 28. E a pergunta é: por que temos que ir e pregar, anunciar o Evangelho? Por que temos que ir e fazermos discípulos? Primeiro, a resposta é bem óbvia, e o primeiro ponto, porque o Senhor nosso Deus nos ordenou. Porque o Senhor nosso Deus nos deu uma ordem. E o texto, então, chancela isso, quando diz, a partir do verso 16: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, e aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Texto clássico, a grande comissão. E o contexto é o contexto de despedida. O Senhor Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, à sua igreja. Passou 3 anos com os seus discípulos, instruindo, ensinando, confrontando, sendo exemplo, não somente no que acreditava, no que defendia, na tese, na teoria dele, mas na prática da tese, na prática da crença. Ele era o primeiro, ele dava o exemplo, ele agia conforme a crença. E muitas vezes, quando confrontado pelos líderes religiosos, pelos fariseus e outros, ele se colocava na posição de uma pessoa coerente. O Sermão do Monte mostra isso. O Sermão do Monte mostra alguém que estava sendo questionado por líderes religiosos a respeito da verdadeira espiritualidade ou do viver de acordo com a lei de Deus, sendo acusado de negligenciar essa lei, de ser um transgressor. E na exposição do Sermão da Montanha, Jesus mostra o tempo todo que se alguém não vivia conforme a palavra de Deus, não era ele, mas os seus acusadores. Quando ele explica o princípio da lei, quando ele diz: olha, vocês ouviram isso, eu porém vos digo. E quando Jesus explicava o princípio, ele ia além da prática material. Ele expandia o princípio estabelecido no mandamento, que era impeditivo a práticas pecaminosas. Quando se acreditava que a prática do matar, a proibição era matar fisicamente, o Senhor Jesus deixa bem claro que odiar o irmão, isolar essa pessoa, já era matar, já era eliminar essa pessoa, já era uma transgressão do mandamento. E em toda a sua exposição ele deixou bem claro a sua coerência, a coerência com o que ele acreditava. E agora, no contexto de despedida, ele reforça o que ele ensinou aos seus discípulos, chama a atenção para as profecias que foram realizadas ou que foram proferidas a respeito da sua vida e do seu ministério, traz palavras de consolo também nesse contexto, confronta a incredulidade de alguns que ainda precisavam ser trabalhados nesta questão da fé e da confiança no Senhor. E a partir do 16, então, ele traz esta palavra, 17, em dia 16 em diante, onde ele chama a responsabilidade para ele, e diante dessa responsabilidade de autoridade, quando ele diz: porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, diante disso, portanto, vocês devem ir e fazer discípulos, e anunciar a palavra, Então, por que nós devemos pregar o Evangelho? Porque é uma ordem do Senhor. E por que é relevante e urgente falar sobre ordem no nosso contexto?
Talvez no contexto da época, falar em mandamento e falar em ordem não fosse algo tão visto ou interpretado como algo pesado. Mas no nosso contexto pós-moderno, na nossa cultura contemporânea, que influenciada por diversas ideias de liberdade, de ser livre, de não prestar conta, de fazer o seu próprio mundo, de ser feliz conforme o seu próprio coração, a palavra ordem, num contexto social, influenciado por uma filosofia materialista, divorciada do senhorio de Cristo, é meio que pesado, até mesmo dentro de algumas igrejas, quando a gente diz que pregar o evangelho é uma ordem. Porque infelizmente ainda trazemos alguma bagagem do mundo secular, que vê a palavra ordem, mandamento como algo pesado. Mas para nós, cristãos, a ordem do Senhor, ela é valiosa, a ordem do Senhor, ela é saborosa, como está lá no Salmo 19. A lei do Senhor, ela é perfeita e restaura. E aí fala que ela é como favo de mel, né? Mais saboroso, né? Mais preciosa do que o ouro depurado. Então, para nós cristãos, para nós servos do Senhor, para nós igreja do Senhor, ordem, mandamento do Senhor não pode ser visto, interpretado ou recepcionado como algo ruim, como algo penoso, como algo que é impositivo, como algo que é dolorido. Mas precisamos olhar para o mandamento do Senhor, para a ordem do Senhor, como algo bom, que é desejado, que é valioso, que é saboroso. E se eu olho nessa perspectiva, eu sou desconstruído de qualquer ideia de ser subjugado por um Senhor sucerano, soberano, e passo a servi-lo com deleite, passo a servi-lo com todo o meu ser, com toda a força do meu coração, porque os mandamentos do Senhor não são penosos para mim. A maneira como eu passo a encarar a relação que eu tenho de dever para com Deus é leve, suave, tranquila, maravilhosa. É bom servir a Cristo, é bom ouvir a voz de Cristo, é bom cumprir os seus mandamentos, é bom praticar o que Ele nos ordenou, porque eu devo pregar o Evangelho, porque a ordem do Senhor é maravilhosa para nós, ela é um privilégio estar dentro deste reino, está debaixo da autoridade de Cristo. Porque eu devo pregar o Evangelho? Porque é a ordem do Senhor, porque Ele nos comissionou. Eu não tenho a opção de obedecer ou não. Se eu sou crente, se eu sou servo de Deus, se eu fui alcançado pela graça de Cristo, eu não tenho a liberdade proposta pelos materialistas. Não, essa liberdade eu não quero, porque no fundo ela é escravidão, pois a verdadeira liberdade só encontramos em Cristo, só encontramos no Senhor. Portanto, devemos pregar o Evangelho, devemos ir até que Ele venha, até que Ele retorne, porque Ele nos ordenou. Como você encara, como você recepciona um mandamento do Senhor? O como você recepciona o mandamento do Senhor diz muito sobre a sua relação com o Senhor. Diz muito sobre o que Ele é na sua vida, o que Ele representa. Diz muito a respeito do que é o Evangelho e da maneira como você compreende o Evangelho. Se vês como algo doloroso, ainda precisa compreender a beleza, a poesia, a maravilha, o privilégio que é sermos boca de Deus no mundo em que nós vivemos, numa cultura e numa sociedade tão distante do Senhor. Por que devo pregar o Evangelho? Porque é uma ordem do Senhor. Já basta? Já seria suficiente? Sim. Já seria suficiente
para a igreja continuar a sua caminhada, a sua jornada, saber que ela deve continuar na proclamação do Evangelho, porque é um mandamento do Senhor. Já é suficiente porque o primeiro mandamento é amar o Senhor com toda a nossa força, com toda a intensidade do nosso coração. Já é suficiente porque na prática o que expressa que nós amamos o Senhor é quando nós guardamos os seus mandamentos, diz as Escrituras. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, incorpora, vive os meus mandamentos. Então já seria suficiente esse primeiro ponto. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que Ele nos mostra outras razões, outras respostas a respeito do porquê nós temos que ir como igreja e anunciar a palavra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda razão, ou a segunda resposta para a pergunta, é que nós temos que ir porque vidas serão libertas da escravidão do pecado, da morte eterna, para a vida eterna. Romanos capítulo 10, de 9 a 15. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja do Senhor Jesus, que se reunia nesta cidade, ele diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido, porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que invocam. Aquele que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Assim como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam o Evangelho, dos que pregam a palavra. Mas por que esta palavra é boa? Porque são formosos os pés dos que anunciam o Evangelho. O que é que tem no Evangelho? Que mensagem é essa? Que é necessária, que é urgente, que é tão valiosa e preciosa para a humanidade. O Evangelho não é somente uma expressão religiosa de um grupo étnico antigo e que vem se dando continuidade ao longo da história, mais uma religião? Não. O Evangelho é a salvação, é a manifestação do amor de Cristo Jesus, é a manifestação prática e objetiva do amor de Deus por pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados, e que ainda, ou muitos estão mortos nesses delitos e pecados, e que por si só não conseguem mudar a sua realidade existencial. O Evangelho é a esperança para um mundo morto, para um mundo que é como aquela série The Walking Dead, morto, como se estivesse vivo, né? Esse é o mundo. O mundo que é descrito na palavra do Senhor por nós, por Deus, no que diz respeito ao ser humano, não é flores. Quando o Senhor traz uma visão para o profeta Ezequiel e diz que ele deveria pregar, o que é que ele faz com Ezequiel? Vai lá e prega para o quê? Para pessoas que estão vivas? Para pessoas que estão vivas? Não. Para pessoas que estão mortas. E é assim que as Escrituras Sagradas caracterizam o ser humano. Eu sei que há beleza na criação. Eu sei que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Há verdades no ser humano. Mesmo aquele que seja terrível, há momentos em que ele demonstra atitudes virtuosas. E pode sim ajudar muitas pessoas do ponto de vista das necessidades humanas. Mas isso não muda o fato de que aos olhos de Deus, o homem que vive divorciado, separado dele, não seja esse morto, incapaz, e como diz a nossa teologia,
totalmente depravados em seus delitos e pecados, sem esperança. Não tem como mudar sua realidade. Você era assim. Nós éramos assim. Paulo, escrevendo aos Efésios, destaca isso. Porque outrora estávamos mortos em seus delitos e pecados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Ao invés de terem o favor de Deus, estavam debaixo de ira. Mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, no versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida, estando nós sem esperança, estando nós alienados de Deus, sem nenhuma expectativa, vivendo aqui como se a vida se resumisse a essa existência. A Bíblia diz que é miserável, pobre, carente e o verdadeiro necessitado. Quando o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, Ele está reforçando que bem-aventurado é aquele que consegue reconhecer a sua miserabilidade. E quando reconhece essa miserabilidade, sua incapacidade, quem ele é, ele então tem a compreensão que ele necessita de algo de fora. E esse algo de fora é Cristo. Então, o pobre de espírito é aquele que se enxerga, que consegue enxergar isso pela luz do Evangelho que iluminou o seu entendimento. Reconhecendo isso, surge a pergunta: o que farei então para mudar essa realidade? Porque a partir de mim não tem como. Aí entra o Evangelho. Aí sim o Evangelho faz sentido. Então sair anunciar o Evangelho e dizer assim: Jesus te ama, Jesus é bom, isso não é Evangelho. Isso nem faz sentido. Basta uma pergunta: por que o Evangelho, por que eu preciso do Evangelho? Por que eu necessito do Evangelho? Minha vida está muito boa. Eu estou resolvido comigo mesmo e com todas as coisas à minha volta. Eu me sinto feliz. Por que eu preciso do Evangelho? Ele só vai compreender a necessidade que ele tem do Evangelho se ele for desconstruído do seu próprio eu. E o homem só é desconstruído do seu próprio eu quando ele tem um encontro com Cristo. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele sim é desconstruído do seu eu. É assim que as Escrituras nos ensinam. Então, por que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque o Evangelho é que liberta o homem dessa escravidão. É o Evangelho que dá vida a esse homem morto em seus pecados. É o Evangelho que sim responde às indagações da existência. Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para onde eu irei? É o Evangelho. É o Evangelho que restaura a verdadeira humanidade. Eu vou destacar isso mais à frente. Mas é o Evangelho de Cristo. Então, por que pregar o Evangelho? Porque sem o Evangelho, além do homem não cumprir o seu propósito aqui, de viver para a glória de Deus, pois está impedido por esta morte espiritual, ele sofrerá eternamente no inferno. E eu vou repetir isso: ele sofrerá eternamente no inferno. E é isso mesmo, irmãos. Céu e inferno são realidades. Céu e inferno não é historinha, não é mito. E por que é necessário enfatizar céu e inferno? Porque muitas vezes nós, como crentes, nos distanciamos deste tema. Até nós, em algum momento, parece duvidar, parece que a gente em algum momento duvida que será que realmente lá no final vai ter isso mesmo? Será que o céu é uma realidade e o inferno é uma realidade?
E às vezes a gente duvida até de forma inconsciente. Sabe como? Quando o nosso coração deixa de se importar, de acelerar por pessoas que estão vivendo como se Deus não existisse neste mundo. Quando você não tem mais aquela sensibilidade, quando você não se importa mais, quando você muda o discurso, fala de todo tipo de tema, mas tira o tema do inferno, da condenação, do sofrimento eterno, do seu vocabulário, da sua pregação, do seu discipulado, da sua forma de evangelizar, pode ter certeza que em alguma medida você está sendo influenciado por uma espécie de secularismo, mesmo que inconsciente. O próprio tema inferno, condenação, parece ser pesado para a igreja continuar anunciando, proclamando. Mas se nós não tivermos a concepção bíblica de que aqueles que continuarem suas vidas ou que viverem aqui sem Cristo, de fato, irão viver eternamente debaixo do juízo condenatório de Deus, não faz sentido ir até que Ele venha. Não faz sentido nenhum. É por isso que Paulo, no texto aos Romanos, ele enfatiza a ideia redentora, a ideia da mensagem salvadora. Deus ressuscitou dentre os mortos, aquele que não crê. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. O tema é a salvação, o tema é a libertação da condenação. E depois chama a responsabilidade da igreja, dos destinatários, de ser esse agente transformador, proclamador. Como crerão? Como essa realidade vai ser mudada? Como essa realidade vai ser transformada? Como pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, rumo ao estado final de condenação eterna, como que essas pessoas sairão desse estado, serão salvas? Se a igreja não anunciar, se a igreja não proclamar, se a igreja não anunciar que Jesus Cristo é a única esperança para o homem, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele termina, porque os pés formosos são formosos, porque estes dedicam as suas vidas a anunciar uma mensagem, ou a mensagem de redenção, de salvação, de esperança para o ser humano. Aí faz sentido, o homem é desconstruído de si mesmo. E agora ele diz, o que farei? Como no discurso do apóstolo Pedro em Atos 2. E Pedro diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Entregue a sua vida ao Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-o de todo o seu coração. Diz o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Por que pregar o Evangelho? Porque somente pela pregação do Evangelho, exclusivamente pela pregação do Evangelho, é que vidas são salvas, são libertas da condenação. Não é dizendo Jesus te ama, não é dizendo que a igreja é bacana, que o ambiente é legal, não é nada disso. É anunciando a boa notícia. Isso é boa notícia se você mostrar quem é o homem e quem é Deus, e o que Deus requer dele. Aí fará sentido, e o Espírito Santo manifestará o seu poder redentor na vida de pecadores. Terceira resposta, por que devo pregar o Evangelho? Porque a vida presente sem Cristo Jesus é ilusão, já até falei sobre isso. E somente com Cristo a verdadeira humanidade se manifesta. O Senhor não é contra a humanidade. Quando a gente se depara com alguns conceitos teológicos, teocentrismo, antropocentrismo, e quando a gente analisa isso numa perspectiva reformada,
a gente dá ênfase à teocentricidade, né? E parece que tudo que soa no antropós, o homem, o humano, parece ser danoso. Parece ser danoso. É danoso a partir da queda. É danoso a partir da escolha que o homem fez. Lá no Éden, Deus deu um mandato ao homem. Deus chamou o homem, criou o homem, estabeleceu ali suas normas relacionais, para que este homem de fato cumprisse o propósito da criação. Ter Deus como seu Senhor, adorá-lo com todas as suas forças, gerenciar a criação, ter prazer nisso, viver para Deus, manifestar no mundo a bondade, a graça de Deus, o amor de Deus nessa relação da criação. Mas o homem deu ouvido à serpente, e no ouvir a serpente, ele aceitou o argumento da serpente, de que ele deveria, que o sentido da vida e a felicidade para ele, o ser aqui feliz, eu vou colocar essa ideia, é viver conforme o seu próprio entendimento, de acordo com o seu coração. Ali você tem um confronto do ser de Deus com o ego humano. E neste momento histórico da criação, o homem disse não para o Senhor, não para a ética do Senhor, não para os princípios de Deus, para as virtudes do Senhor, e disse: eu vou viver conforme o meu próprio coração. Ele fez uma escolha soberba, uma escolha egoísta, uma escolha de morte, mas ele fez essa escolha de viver no mundo segundo o seu próprio entendimento. Isso é o resultado dele dar ouvido à serpente, dele atentar para a argumentação da serpente. E aqui está a causa de toda a desgraça, de toda a mazela que existe na humanidade, que existe no mundo. Está aqui a causa. E o confronto é o homem com Deus o tempo todo. Qual é o nosso maior dilema como crente? A nossa maior dificuldade é a obediência. A nossa maior dificuldade é em viver o propósito para o qual nós fomos criados, que é viver para a glória de Deus, o que pressupõe ser vigilantes o tempo todo, o que pressupõe o tempo todo refletir como que a minha vida está, à luz do que Deus requer dela. Esse é o nosso maior dilema, mesmo quando crentes. E o homem não tem isso, não tem esse confronto, ele já é entregue aos seus próprios deleites, a uma ética divorciada de Deus, uma ética que nasceu da serpente, que nasceu do maligno. Por isso as Escrituras dizem: o mundo jaz no maligno. Então a humanidade criacional, a humanidade daquele momento, a imagem e semelhança de Deus, criada para um relacionamento contínuo de adoração, de viver o sentido perfeito e a verdadeira felicidade, caiu por terra. E o homem seguiu o seu caminho. Então, quando falamos de humanidade hoje, não é a humanidade daquele momento da criação, mas é uma humanidade contaminada, escravizada pelo pecado. E essa contaminação, essa escravidão, ela se manifesta no que os homens pensam e no que os homens fazem, sobretudo. Por que nós temos que pregar o Evangelho? Porque nós somos agentes do Senhor nesse resgate, nessa transformação de vidas. Nós precisamos levar as pessoas a compreender que o sentido da vida não vai ser encontrado no próprio homem. Não vai ser em Kant, não vai ser em Nietzsche, não vai ser nas teorias psicológicas, nas diversas ideias que ao longo da história foram elaboradas, em alguns momentos, em alguns contextos, tem sentido, ajuda, a gente precisa de um ponto ou outro, é a graça comum de Deus, mas a resposta para a transformação da humanidade, a restauração para a humanidade, está no Evangelho. Portanto, o Evangelho é a filosofia que dá sentido à existência, que dá sentido à vida, que dá propósito. Se você levar as últimas consequências, o Evangelho, o que ele é,
a mensagem da palavra do Senhor, você vai perceber, olhando as implicações do que é viver esse evangelho, e em toda a sua dinâmica, que você não precisa de absolutamente nada fora desta mensagem. Ela é suficiente para você ressignificar a maneira como você interpreta as coisas à sua volta. Suficiente para aquietar o seu coração diante dos dilemas, das angústias, das dores, das necessidades. O Evangelho ele é pleno. E, portanto, somente o Evangelho, de fato, muda o ser humano, trazendo para a verdadeira humanidade. 3 textos, Efésios 5:8 diz: pois outrora erais trevas, porém agora sou luz no Senhor, andai como filhos da luz. O que é trevas? É coisa boa? Trevas é coisa boa nessa perspectiva aqui. Trevas? Não. Coisa ruim. Trevas aqui é o homem sem Deus. Portanto, é o homem sem vida, sem a vida, sem o verdadeiro propósito. É o The Walking Dead. Colossenses 1:21, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Essa é a ética do homem. É assim que o homem entende a existência sem Deus, sem o Senhor. E Paulo diz, outrora éramos assim. Efésios 4, de 13 a 15, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Como é possível o homem chegar a isso? Somente pelo Evangelho, pela palavra de Cristo. Que ele deixa de ser trevas e passa a ser luz. Que ele deixa de viver segundo o seu próprio entendimento e passa a viver para Deus e com Deus. Que as coisas começam a fazer sentido. Que estar aqui faz sentido. Que cantar aqui faz sentido. Que orar aqui faz sentido. Ou em qualquer lugar. Quando estamos com Cristo, sim, verdadeiramente compreendemos aquilo que os filósofos não conseguiram compreender, o sentido da vida. Como diz Santo Agostinho, meu coração só descansou em Ti. Só no Senhor meu coração aquietou. Como Justino Mártir também disse, rodei em tudo quanto era lugar. Li tudo que podia ler, que pude ler. Mas tive um encontro com os anciãos, com um ancião e com os amigos de Cristo. E aí eu compreendi qual é o verdadeiro sentido e propósito da vida. Ele se referia ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Quando ele teve um encontro com a verdade e com o Evangelho, aí aquilo que ele buscava, que ele almejava, de fato se tornou realidade. E sabe o que foi que aconteceu com este homem? No início da igreja ali, pós-apostólica, morreu por causa desta fé. Foi até as últimas consequências para defender, proclamar e anunciar a verdadeira filosofia que dá sentido à existência. Portanto, o que mais queremos se não compreendermos isso e vivermos essa vida plena e essa verdadeira humanidade? E se eu quero, se você quer, se nós queremos e que se isso é bom, é maravilhoso, por que não compartilhar? Por que não anunciar? Por que não fazer disso o propósito da nossa vida? Porque o trabalho que você tem, a carreira que você tem, o emprego que você tem, as suas conquistas, aos olhos de Deus, elas não estão em primeiro lugar, não devem estar em primeiro lugar. São fichinhas diante
da responsabilidade, da missão que foi dada a você, que foi dada a mim, que foi dada a nós. Eu nunca esqueço uma pregação de César, quando ele diz assim: o seu trabalho é uma fichinha, porque o importante, o mais importante e sublime da nossa vida, é a pregação do Evangelho de Cristo. Vamos glorificar o Senhor no trabalho, em tudo que produzirmos, em todas as nossas conquistas. Mas se isso tomar o lugar da proclamação do Evangelho de Cristo, através da sua vida, esse trabalho, esse sonho, esse projeto, é uma maldição. Arrependa-se disso. Mude isso. Glorifique a Deus pelo seu trabalho, mas coloque ele no devido lugar dele. E use esse trabalho e toda essa capacidade que Deus lhe deu como uma porta para anunciar o Evangelho de Cristo, para que vidas voltem a ser, para que a humanidade, pessoas voltem de fato a viver a verdadeira humanidade que está em Cristo Jesus. Em último lugar, por que eu devo pregar o Evangelho? Porque é por meio da igreja, do povo de Deus, que o Senhor Jesus reúne seus adoradores dos 4 cantos da terra. Desde a eternidade, Deus escolheu um povo. Escolheu um povo para serem seus adoradores, pessoas para serem seus adoradores. Em João capítulo 4, versículos 19 e 20, eu vou ler esse texto também, você pode marcar na sua Bíblia. Nós nos deparamos com um outro texto bem clássico e bem usado, que é o encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E esse foi um encontro maravilhoso. Maravilhoso pelo que aconteceu ali, pelos frutos que aquele encontro deu após aquele momento. A partir do 19, o Senhor Jesus diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Esse texto é muito importante para fundamentar essa declaração da última resposta, porque esse texto mostra diretamente que não há como ser humano adorar Deus, servir a Deus, sem ter o conhecimento de Deus, sem ter o conhecimento correto do Senhor. A mulher de Samaria, a mulher samaritana, junto com os samaritanos, praticavam cultos, adoravam o Senhor, na sua perspectiva, na sua ideia. Tinha o Pentateuco, tinha um Pentateuco específico para aquela adoração. Adoravam, faziam sacrifícios no Monte Gerizim, e acreditavam piamente que estavam servindo o Senhor com todo o seu coração. Tem um encontro com o Senhor Jesus, e neste diálogo, neste encontro transformador e restaurador da vida dessa mulher, o Senhor Jesus diz a essa mulher que ela samaritana e os demais, não adoravam corretamente, não serviam a Deus. Ou seja, toda aquela expressão religiosa, toda aquela prática, ainda que usassem as Escrituras em algumas porções como verdades, porque houve muitas alterações no Pentateuco samaritano, não estavam servindo corretamente ao Senhor. E ele diz então que eles, os judeus, adoravam de forma correta, porque seguiam as Escrituras de Moisés, como foi dada por Deus, com os critérios estabelecidos pelo próprio Deus para o culto e para a adoração e para o serviço a Ele.
adoravam. Mas também o Senhor Jesus diz, mas chegou um momento que a adoração não é específica em um lugar, a adoração não vai ter mais aquelas características cerimonialistas e etc. O momento chegou a partir desse encontro contigo, a partir da minha vida, a partir da minha existência aqui com você e com eles, com vocês, em que a adoração vai ser universal, vai se expandir, ela vai ao encontro de pessoas que estão distantes, como está lá em João capítulo 10, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém chamá-las, buscá-las, para quê? Para que estes possam adorar o Senhor. E aqui, queridos, não é uma necessidade de Deus. O Senhor Deus, como ser pleno, perfeito em si mesmo, não tinha necessidade de criar para se sentir melhor, para ser adorado, numa perspectiva de crescimento. Ele é pleno, perfeito, suficiente, satisfeito em si mesmo, mas quis trazer todas as coisas à existência para louvor da sua glória e quis escolher um povo antes da fundação do mundo para ser seus adoradores, um povo que manifestasse através do que pensam, do que proclamam, o amor por esse Deus. Eu tenho que pregar o Evangelho porque o Senhor, por intermédio da minha vida, da igreja, Ele chama, Ele traz pessoas para o servirem de todo o coração. É bom ser adorador do Senhor? É bom servir ao Senhor? É bom estar aqui? Bom. Isso é prazeroso, porque a gente entende o que isso significa. A gente sabe que aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. O Senhor se manifesta aqui, a presença do Senhor está nesse lugar. É bom. É bom ser um adorador. E é melhor ainda pelo fato de que não merecemos estar aqui. Mas, todavia, aprove o Senhor que aqui estivéssemos por sua bendita graça. Então, vamos anunciar também, vamos pregar a palavra, vamos fazer discípulos de todas as nações. Queridos irmãos, sabemos o porquê temos que anunciar o Evangelho até que o Senhor Jesus venha. No entanto, há uma distância enorme entre saber e fazer. Precisamos fazer. Precisamos colocar em prática todo o conhecimento que o Senhor nos deu a respeito dele e do que ele exige de nós. Precisamos romper com toda e qualquer corrente que nos prende, que nos torna passivos, que nos torna acomodados, alienados em nosso próprio entendimento, aculturados a este mundo, conformados com o mundo. Queira, decida ser um ativo embaixador de Cristo neste mundo. Todas as vezes na história do povo de Deus, que igrejas unidas ou cristãos individuais tomaram essa decisão, Deus fez maravilhas. Deus abençoou povos com a salvação e com a santificação. Não queira ser espectador na missão de Cristo. Antes, seja um cooperador ativo do protagonista, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por que nós nos reunimos aqui, no dia de hoje, comemorando 164 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque um dia o Senhor trabalhou na mente e no coração de um jovem pastor, e ele tomou a decisão de servir com integralidade, com todo o seu coração o Senhor. Ele se colocou diante do Senhor em oração. Ele pediu ao Senhor que
tirasse todo o empecilho para que ele pudesse dedicar exclusivamente a vida dele na pregação do Evangelho de Cristo em lugares distantes da sua pátria. Ele trouxe um desgosto para alguns da sua família, pois ele renunciou, pois ele não deu prosseguimento aos seus estudos e foi para o seminário, foi estudar. Ele fez aquilo que alguns pais têm medo. Os pais que colocam os filhos, pais crentes, que colocam os filhos em colégios particulares, que gastam muito dinheiro e que quer que o filho seja doutor, quer que o filho tenha uma profissão que dê um bom retorno financeiro e que também seja vista como uma profissão na sociedade, sabe, com um olhar de reverência. E às vezes até diz: pastor, não prega muito sobre vocação na igreja não, porque meu menino está meio que querendo largar a faculdade e ir para o seminário. Não sabendo, esses irmãos, ou não compreendendo, que essa é a mais sublime de todas as ações dos homens neste mundo. É viver exclusivamente para o Senhor. Não estou dizendo com isso que a igreja tem que viver exclusivamente para o Senhor nesse aspecto da pregação do Evangelho. Para isso o Senhor separa pessoas específicas. Se você não tem esse chamado específico, continue glorificando ao Senhor naquilo que Ele lhe deu a fazer. Mas nunca coloque em primeiro lugar as suas atividades, além daquilo que o Senhor Deus lhe chamou, que é anunciar o seu Evangelho, a palavra do Senhor. Em 1859, chegou ao Brasil, como foi dito aqui, o missionário, o reverendo Ashbel Simonton. E um único homem, nesse primeiro momento da história da nossa igreja, foi capaz de revolucionar, de impactar muitos lugares em nosso país, desde o Rio de Janeiro a Senhor do Bonfim. Há lugares aqui dentro do sertão baiano que receberam visitas desses primeiros missionários, como Ashbel e como Alexander Blackford, o seu cunhado. Então, não sejamos espectadores na obra missionária, na propagação e pregação do Evangelho. Sejamos cooperadores ativos do protagonista, que é o Senhor Jesus Cristo. Por que devemos pregar o Evangelho? Por que devemos ir até que Ele venha? Por todas estas razões aqui e muitas outras que o Senhor continuará revelando ao seu coração por meio da pregação e dos estudos da sua bendita e gloriosa palavra. Que Deus nos abençoe.